Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete, das Montanhas Capixabas, para sua mesa. Olá, meus amigos, o Sim Notícias começa agora trazendo os principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta quarta-feira que está começando. Linhares ampliou o número de unidades que irão oferecer testes para a Covid-19. A quarentena de 14 dias começa nesta quinta-feira com o fechamento de lojas e suspensão das aulas presenciais. A quarta-feira foi marcada por reuniões da Prefeitura com diversos setores da economia em Linhares para definir o rumo ou os rumos das medidas restritivas aqui no município. Já em Colatina, 99% dos leitos de UTI para a Covid-19 estão ocupados e a Prefeitura aderiu ao decreto estadual. Comerciantes lamentam o fechamento das lojas pelos próximos dias. A vacina para a Covid-19 vai chegar a idosos da zona rural de São Mateus nesta quinta-feira. Preço do pedágio vai cair nas praças da BR-101 no Espírito Santo. Produtores de cajá Manganão comemoram a abertura do mercado aqui no município de Linhares. Tudo isso e muito mais agora aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. Gente, uma boa notícia. Deixou o hospital e passa bem a vendedora ambulante Luana Rames, atropelada enquanto vendia água mineral num cruzamento da BR-101 aqui em Linhares. A jovem foi atingida por uma moto e levou 4 pontos na cabeça na tarde passada. Na tarde desta terça-feira, a vendedora de água, Luana Rames, foi a prova viva do cuidado que precisa ser redobrado. Ela foi atropelada por uma moto no momento em que tentava voltar para o canteiro central da rodovia. A vendedora autônoma estava exatamente neste ponto, quando de repente foi atropelada por uma moto. É um risco que ela corre todos os dias na margem da BR-101. Igual a ela, outros vendedores também correm o mesmo risco, tudo em busca da sobrevivência. Na Semana Internacional da Mulher, a mesma Luana deu entrevista sobre sua atividade do dia a dia. Falou sobre as dificuldades de sobrevivência em tempos tão difíceis e sua superação para trabalhar como autônoma. A gente não tem um manual de instrução, né? Eu passei por muitas coisas complicadas e eu decidi, né, arregaçar as mangas e tentar fazer da forma que eu podia. Luana não conseguiu apenas clientes, mas muitos amigos e admiradores. Minutos após o acidente ser noticiado em diversas mídias de Linhares, muitas manifestações foram feitas desejando rápida recuperação. Por causa da queda, Luana foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada a um hospital da região. Ela já foi liberada e está em casa, se recuperando de escoriações, de 4 pontos na cabeça e um grande susto. Eu sou Luana Aimer, a moça que trabalha no sinal, e eu venho por meio deste agradecer a todos que se propôs em me ajudar de alguma forma. Quero dizer que eu já estou bem, entre aspas, né? Estou me recuperando em casa, fui bem atendida, bem acolhida no hospital, tive 4 pontos na cabeça, um hematoma na minha perna esquerda, na direção da panturrilha. Estou com o corpo um pouco dolorido, mas vai dar tudo certo. Que susto, né? A gente deseja aí plena recuperação para a Luana, essa jovem batalhadora. Bom, 6 unidades de saúde de Linhares irão oferecer a partir de agora os testes para a Covid-19 das 7 horas da manhã às 9 da noite. A unidade Sentinela, que fica anexa ao HGL, continuará com os atendimentos 24 horas por dia. Mesmo com o número de óbitos causados pela Covid-19 e aumento no número de internações, parte da população não cumpriu com os protocolos de saúde necessários para o combate à pandemia. E o resultado disso foi o aumento no número de casos. As pessoas, quando teve uma redução, houve aquela sensação de segurança e, naturalmente, houve um relaxamento. E o que é pior, hoje existe uma tendência, o que a gente observa, é que as pessoas assumiram o risco. Não é? Estão vendo que existe o risco, mas assumiram. Olha, eu vou, depois de um ano de sufocamento, depois de um ano de pandemia, eu vou estar na rua e vou correr o risco. Isso é muito perigoso, porque o risco ele não é individual, esse risco ele é coletivo. O risco não é só para quem está na rua, é risco
pode transmitir para uma outra pessoa que está em casa, um parente, um pai, uma mãe, um idoso. Então, assim, momento de extrema preocupação. E a procura por testes também aumentou bastante. Por mais que a unidade Sentinela tenha estrutura para realizar muitos testes, a Secretaria optou por descentralizar o atendimento. E com isso a gente vai estar abrindo as unidades de Lagoa do Meio, Planalto, no bairro Interlagos. Nós estamos abrindo a unidade do Caique e também a unidade de Interlagos 1, que fica ali próximo ao Complexo Esportivo, também a unidade de Bebedouro e a unidade de Santa Cruz. Essas unidades, a partir de hoje, já estão atendendo também ao atendimento Covid, inclusive realizando os testes. E o secretário reforçou os protocolos de saúde e comentou sobre os casos de doenças respiratórias nas crianças, que aumentam nesse período do ano e acabam coincidindo com os casos de Covid-19. Esse é um momento difícil, principalmente em função desse crescimento que está ocorrendo. E temos também a UPA infantil com atendimento muito alto, porque esse momento as doenças respiratórias também estão afetando as crianças, então houve um crescimento também significativo, né, na UPA infantil. Esse mês possivelmente a gente vai estar atingindo 3.200 atendimentos, não estou falando que é Covid, né, são atendimentos, vários tipos de doenças, porém com um grande número de doenças respiratórias. Está uma medida importante essa ampliação, né? A procura por testes da Covid-19 tem aumentado a cada dia e traz um conforto maior para os moradores de outros bairros, como Bebedouro, Interlagos, região de Planalto e, claro, Lagoa do Meio, tá certo? Agora, depois das 21 horas, é claro que tem que procurar a unidade Sentinela que fica anexa ao HGL. Gente, esta quarta-feira foi marcada por uma série de reuniões da Prefeitura de Linhares com diversos segmentos da cidade, em discussão os rumos, né, o posicionamento do município em relação ao decreto que estabeleceu a quarentena de 14 dias pelo Estado. Bom, até o finalzinho da tarde a decisão ainda não havia sido tomada. Já em Colatina, o prefeito Guerino Balestrace conclamou a população a seguir as restrições. Na cidade, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 chegou a 99%. Nesta segunda-feira, os hospitais de Colatina atingiram 99% de taxa de ocupação nas UTIs. Eu sei da demanda dos moradores sobre os horários de pico nos pontos de ônibus. Nesta segunda-feira, me reuni com o setor de transporte coletivo e determinamos um aumento na frota pela manhã e pela tarde, para tentar diminuir as aglomerações nos pontos de ônibus e dentro dos coletivos. Pedimos também a compreensão das igrejas, para que nos ajudem nesse momento, evitando aglomerações e criando alternativas seguras para a realização de missas e cultos de forma online. Evitar aglomerações, praticar o distanciamento social sempre que for possível, higienizar corretamente as mãos e o uso obrigatório da máscara. O momento é muito grave. Imagina você ou parente seu ou amigo precisar de atendimento na rede hospitalar, precisar de uma vaga e isso ser negado por falta de leitos. Pois esse cenário já está acontecendo. Não é hora de confraternizar, não é hora de festa, churrasco, futebol, encontro de amigos, ensaios. Tudo isso precisa ser paralisado imediatamente. O esforço precisa ser coletivo para que a gente possa passar por esse momento de forma mais tranquila possível. O momento é muito delicado, muito sério e requer comprometimento de cada um de nós, né? Bom, Linhares já oficializou a participação no protocolo de intenções junto à Frente Nacional dos Prefeitos para adesão ao Consórcio Nacional para a compra de vacinas contra a Covid-19. Na última segunda-feira, o município de Linhares oficializou a adesão ao consórcio de vacinas, que facilitará a compra de imunizantes para o enfrentamento da Covid-19. Desde que a Anvisa começou a aprovar o uso dos imunizantes, a Prefeitura participa das discussões sobre a aquisição das vacinas. Bom, nós não estamos descartando nenhuma possibilidade hoje, né? Então, tanto o consórcio quanto propostas individualizadas de laboratórios têm chegado. E aí temos avaliado a questão de preço, a questão de prazo de entrega e capacidade de produção de cada um. Esses são os principais fatores levados em conta na hora da decisão.
A decisão foi graças ao Supremo Tribunal Federal, que no dia 2 de março autorizou que os municípios importassem as vacinas, mas ainda não sabe-se ao certo quantas doses serão compradas. Não, na verdade nós não temos ainda, nem mesmo em relação ao consórcio, a quantidade certa de vacinas. São poucos laboratórios produzindo a vacina no mundo inteiro, então não existe ainda uma quantidade certa ou uma produção adequada para a necessidade do país. Além do consórcio, outras propostas também devem ser avaliadas para que mais doses sejam adquiridas e grande parte da população imunizada. Então, na verdade, nós devemos seguir o plano de imunização, né? Os critérios definidos pela saúde pública, né? Normalmente os mais idosos até as faixas mais baixas, as faixas etárias menores, né? E dependendo para os profissionais que estiverem em contato ou linha de frente de trabalho ou contato maior com a população. Então isso ainda vai ser definido, mas seguindo parâmetros nacionais. Assim que adquiridas, as doses continuarão seguindo o calendário de vacinação que estiver em execução. Exatamente, né? Como está acontecendo hoje, né? Não existem vacinas suficientes para todos. Então, está sendo escalonado de acordo com a necessidade, com a vulnerabilidade de cada um, e assim vamos procedendo. A intenção é que possamos vacinar a maior quantidade de pessoas possível no menor tempo possível. É uma compra importante, mas os efeitos, é claro, a gente só vai sentir a longo prazo, né? Até a chegada dessas vacinas isso vai demorar um pouco. Por enquanto, o que vale mesmo são as restrições a partir desta quinta-feira em todo o estado do Espírito Santo. Gente, vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta em toda a região. A quinta-feira será de sol entre nuvens e chuva fraca. Temperaturas em Linhares entre 22 e 32 graus. Em Colatina, a mínima é de 23 e a máxima de 34. São Mateus com mínima de 21, máxima de 33. E em Vitória, a mínima é de 22 e máxima 32 graus. Gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu trago os destaques de São Mateus e região, falando sobre a Covid-19 e também sobre a prisão de um suspeito de tráfico de drogas sintéticas na cidade. É um instante só. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. A Polícia Federal prendeu em São Mateus um suspeito de tráfico de drogas sintéticas. Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas nesta terça-feira em São Mateus. A prisão faz parte da Operação Aerossol. Foram apreendidos 60 frascos de lança-perfume, 110 comprimidos de êxtase e 60 gramas de cocaína. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão no município. Agora, falando sobre a Covid-19, a repórter Nariane Lopes atualiza para a gente a situação, como está lá em São Mateus. Na tarde desta terça-feira, o governador do estado anunciou novas medidas de enfrentamento à Covid-19. No mesmo dia em que Casagrande decretou 14 dias do que ele chamou de quarentena, o município registrou mais de 80 casos positivos da doença. Eu acho que a parada é necessária, porque o hospital está lotado. Então a pessoa tem que conscientizar, porque a Praia de Guri estava mais de 20 mil pessoas naquela entrada e não respeitando. Então, estão pagando a conta agora. 30 dias após o carnaval, onde o balneário de Guriri foi cenário de várias aglomerações, os reflexos da irresponsabilidade começam a aparecer. A cidade chegou a ficar 7 dias com a classificação de risco baixo, mas na semana seguinte voltou ao risco moderado. O decreto entrará em vigor nesta quinta-feira. Serão 14 dias com comércio fechado para serviços não essenciais. O principal hospital da cidade, o Roberto Silvares, está lotado. Este vendedor ambulante não sabe o que vai fazer. Com o comércio fechado, não tem movimentação nas ruas. Eu vou dar meu jeito. Eu trabalho aqui com a minha mercadoria aqui, meu amigo trabalha com a dele ali, ó. Mas a gente vai ter que dar um jeito aí, né? Fazer o quê? Rodar, sair na beira de numa fila de loteria, de banco, para se virar. Porque a família, a filhinha não pode deixar de comer, né? É outro baque pra gente, né? Porque fechar, pouco tempo de aberto pra gente já fechar, mas a gente está optando por estratégia. A gente já, mesmo não tendo um ano, a loja, a gente vai ter que optar por uma férias coletiva. O decreto traz dúvidas com relação à situação econômica. Seu José está preocupado. Para ele, não serão apenas 14 dias.
Desde o ano passado, veio aquele, só 20 dias, foi mais. Quer dizer, foi tudo de água abaixo, compromisso que a gente tem para pagar, dinheiro que empréstimo que tem para pagar. Quer dizer, foi tudo de água abaixo, fiquei devendo, paguei juros altos depois. Agora vem só 14 dias, que não é 14 dias, não vai dar 14 dias. Pode esperar que vai dar para mais aí de 20 aí. Todas as classes vão ser prejudicadas, né? Então vão ter que parar tudo, e aí como vai fazer? Complica, então é uma coisa que tem que ser pensado, eu acredito. Eu acho que a gente tem que lutar pela preservação de vida, mas eu acredito que tem mil maneiras de estar combatendo esse vírus sem ter que parar tudo. 14 dias ou não, para a Vânia não importa. É preciso que todos colaborem com relação ao risco e manter os cuidados para que o vírus não se prolifere. Todo mundo fizesse sua parte, cuidasse da sua casa certinho, né? Fizesse sua parte, não se aglomerasse, né? Respeitando, né? O próximo e a si mesmo, não estaria assim, desse jeito. Hoje, os governantes param a gente que somos trabalhadores, mas aqueles que não são trabalhadores costumam ir para a praia, bares, e não estão respeitando nada. A gente que depende disso aqui, que tem família, tem tudo, não estamos tendo os nossos direitos. Por quê? Hoje um adolescente, um jovem, isso, aquilo, outro, vão para a praia, vão para bares, vão curtir, vão isso, aquilo, outro, e levam as coisas para dentro de casa. As pessoas hoje que estavam estudando, eles não estudam, mas eles vão para a praia. Quando fecha 14 dias, o que vai acontecer? O assunto deu o que falar. O Wilson também trabalha como ambulante e afirmou que vai obedecer o decreto, mas se preocupa com quem não tem como parar, pois depende 100% da renda. Eu já se programei graças a Deus, não pago aluguel, entendeu? Mas pena quem paga aluguel e precisa de pagar as contas, como que vai ficar? Ponto de ônibus lotado, na frente dos bancos, filas enormes. Para Rita, a atitude é essencial, mas é preciso respeitar as orientações. Vai ser bom, né, por causa da doença, que está matando muita gente. E o povo não ficar em pancadão nem em praia. Vai ser bom, mas vai ser ruim para começar. Mas é o Brasil todo, então não tem jeito. Tem que fazer isso mesmo. Bom, por falar nisso, a vacina para idosos entre 75 e 79 anos deve chegar a moradores da zona rural de São Mateus nesta quinta-feira. Nesta quinta, será a vez dos idosos da região do Nativo de Barra Nova receberem a dose. Na sexta, a vacinação acontecerá em Nestor Gomes, quilômetro 41. Além das unidades de saúde do quilômetro 29, Nova Aimorés, quilômetro 35 e Paulista. É isso aí, agradeço a Nariane, pelos destaques de São Mateus e região. Vamos ver agora como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 651 a saca. Arábica 7, R$ 460. Conilon tipo 7, cotada a R$ 425 a saca. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver que uma boa notícia. As tarifas de pedágio devem cair de preço nas praças aqui do Espírito Santo na BR-101. Até já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, ainda falando sobre as medidas do decreto, dessa quarentena que começa nesta quinta-feira. Os comerciantes de Colatina estão muito preocupados com o fechamento das lojas a partir desta quinta. Segundo o decreto do governo do estado, a partir desta quinta-feira, 18 de março, as lojas deverão ficar fechadas. Conforme Casagrande falou no pronunciamento que aconteceu na última terça-feira, será um período difícil, mas necessário. As medidas atingem todos os 78 municípios para tentar reduzir a interação das pessoas e reduzir, assim, a taxa da ocupação dos leitos. O governador do estado, Renato Casagrande, anunciou na última terça-feira medidas mais restritivas ao combate do Covid-19. E uma dessas medidas é o fechamento do comércio por 14 dias. Agora os comerciantes estão preocupados com o impacto nas vendas. Nós tivemos uma reunião agora há pouco com a diretoria da CDL. Estamos acompanhando a opinião dos lojistas de Colatina nas redes sociais, isso é público.
A classe empresarial que foi penalizada, vamos dizer o termo penalizado, mas o fechamento, de certa forma é uma penalização, ela está indignada com o posicionamento do governador com essa quarentena que ele determinou. Não vai aqui nenhuma desobediência civil ao decreto, mas o posicionamento é que a gente vai ter mais perca do que ganho com isso daí. Respeitamos o coronavírus, a proliferação do vírus, mas nós estávamos esperando que continuasse, mesmo que fosse um risco alto, que a gente continuasse naquele modelo risco alto, moderado, para poder continuar. O presidente da CDL Colatina explica que agora que os comerciantes estavam se recuperando da primeira quarentena, novamente terão que fechar as portas. Levou muito tempo para as lojas voltarem ao fluxo de caixa no modelo normal, conseguimos avançar e agora que as coisas estavam caminhando para um modelo correto, um modelo que estava conseguindo pagar as contas, nós vamos ficar 15 dias. Isso gera um problema muito grande de fluxo de caixa. Vou dizer novamente, respeitamos a lei, não incentivamos ninguém a desrespeitar, mas o comerciante ele está indignado, porque ele precisa pagar as contas dele, ele tem compromisso para pagar também. Não é nada político, é extremamente assim, questão de sobrevivência. A economia tem que andar junto com a saúde. A notícia também não agradou ao Sindicato dos Lojistas de Colatina. Segundo o presidente, o comércio estava cumprindo todos os protocolos, mas, como entidade, irão acatar a decisão. Porque o comércio vem fazendo o seu papel, vem cumprindo os protocolos. Então a gente foi uma punição, na verdade, para a gente que está fazendo o que tem que ser feito. A entidade vê que tem outras formas de fazer, mas infelizmente a atitude sempre recai sobre o comércio, onde é mais fácil você chegar, fechar o comércio, evitar a circulação. Nós não concordamos, mas como entidade a gente tem que respeitar o decreto estadual. Nós vamos juridicamente trabalhar no que é possível, tá? Em defesa dos lojistas, mas é um assunto que entra na questão jurídica e não dá para dizer o que vai acontecer. Mas como eu disse, temos que acatar e buscar dentro dessa área jurídica o que pode ser feito. Nós como entidade somos obrigados a acatar, mas volto a dizer, a gente entende essa situação que o lojista passa, porque não é fácil. Não é fácil você praticamente perder um mês agora de faturamento, mudar a sua estrutura de uma hora para outra. Então esse desespero bate, não é só o lojista, a gente fica pensando naquele vendedor, o ambulante do dia a dia, que defende ali o seu ganha-pão naquele dia, vai ficar 2 semanas praticamente sem ter pessoas circulando. Então é uma situação difícil. Parece fácil, muitas vezes você dá essa ordem, fica em casa, vamos fazer isso, mas para quem sobrevive, depende do salário, iniciativa privada não é fácil. Bom, o comércio já vinha com dificuldades, né, desde o ano passado, e agora vai ter que enfrentar mais este período aí de portas fechadas. Uma boa notícia agora para cada um de nós consumidores. Os preços das tarifas do pedágio na BR-101 devem ser reduzidos em 3,6%. Os valores cobrados em praças de pedágios na BR-101 no Espírito Santo serão reajustados a partir da meia-noite da próxima sexta-feira. 6 das 7 praças terão, em média, tarifas reduzidas em 3,6%, conforme deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. As praças que reajustarão as tarifas cobradas são Pedro Canário, São Mateus, Aracruz, Serra, Guarapari e Itapemirim. O valor do pedágio em Mimoso do Sul não vai ser alterado. A Eco 101 reafirmou que a revisão tarifária acontece anualmente. O valor do pedágio para motos e caminhões também foram reajustados. Um alívio depois de tanta alta de preços, né, combustíveis e tudo mais, uma quedazinha sempre ajuda. E para fechar, produtores de cajá Manganão de Linhares, aqui de Córrego Farias, comemoram a abertura do mercado ao produto. A primeira colheita aconteceu no final do ano passado. Nos supermercados da cidade já é possível encontrar o fruto. O cajá Manganão, produzido pelo Polo Farias, do Programa Municipal de Fruticultura, agora pode ser adquirido pelo consumidor direto no supermercado. Por semana, em média 150 quilos do produto tem chegado à mesa do linharense. A fruta, que tem sido comercializada por um supermercado no centro de Linhares, pode ser consumida in natura para fazer suco ou em sorvetes e picolés. A produtora Adriane Conceição Barbosa é quem comercializa a fruta e, junto da sua família, cuida de todo o processo até
a chegada do produto no estabelecimento comercial. O cajá é colhido, depois passa pelo processo de lavagem e seleção, e aí é realizada a entrega, que acontece até 2 vezes por semana no supermercado, uma média de 6 a 10 caixas. Segundo o gerente do supermercado que comercializa a fruta, a venda do cajá in natura surpreendeu por ter muita procura. Em fevereiro deste ano, os produtores receberam a visita de um empresário de São Paulo, que fabrica picolé e sorvete, com mais de 100 lojas parceiras. Após uma pesquisa de mercado, vem a Linhares para conhecer a cultura e dialogar sobre a futura parceria. Parabéns aí aos produtores de Córrego Farias, né? Esse polo do Cajá Manganão faz parte dos 5 polos de fruticultura distribuídos por todo o município. Por hoje é só. Agradeço a você que nos acompanha. Continue acessando nossas redes sociais, Instagram, Facebook. No YouTube, dê seu like e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp você pode mandar mensagens 996224547. TV Sim, canal do Espírito Santo.